galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje com um vídeo mais histórico, mais de pesquisa, falando sobre os torneios e campeonatos de RPG, que é uma coisa que existe praticamente desde o começo do hobby, tem existido continuamente, sem pausa, até hoje, até os tempos de hoje, de uma forma ou de outra. Já teve ao longo de todos esses 40 e tantos anos de hobby milhares e milhares de pessoas que praticaram, de participantes e tudo, e que ainda é negado, né? Quando você fala de campeonato de RPG, torneio de RPG, muita gente já fala: não, mas RPG não é isso, né? Sempre tem os os babaca do RPG falando que não é. Esquece da história do hobby, tá bom? Isso faz parte da história. O que eu tô falando aqui, que eu vou falar ao longo desse vídeo, não é minha opinião, é aquilo que eu coletei de fatos históricos relacionados a isso, ponto. Agora, se você gosta ou não, aí já é com você, tá bom? O que não dá é para ser terraplanista, negacionista com relação à história do hobby, né? Se pra você não tem nada a ver RPG e competição, tudo bem, eu também, eu gosto muito mais do lance colaborativo, do lance não competitivo, do RPG ser um lance narrativo. A última coisa que me desperta atenção no RPG seria o lance competitivo, essa é a primeira coisa, mas faz parte da história, eu não vi nenhum vídeo contando isso, então resolvi contar. E segundo, vai ter 3 vídeos, né? Nesse primeiro, eu vou falar sobre a história lá do começo, quando começou oficialmente em 1977 até 2013. Tá? Por quê? Porque é quando encerra o ciclo. No segundo vídeo eu vou falar do que está rolando até hoje. E no terceiro eu vou falar sobre no Brasil, porque eu sou um dos organizadores do torneio Fortaleza de Berdolock, que já vai para sua 4ª edição esse ano, que é um torneio, um campeonato em moldes muito parecidos com os campeonatos que tem lá fora desde a década de 70, celebrando aquele que é o primeiro RPG solo nacional, Fortaleza de Berdolock, que foi lançado em 1995. Mas hoje eu não estou aqui para falar disso. Bom, gente, oficialmente a história dos torneios e campeonatos de RPG começou em 1977, quando a TSR instituiu na Gen Con o chamado D&D Open Championship, os campeonatos abertos de D&D. Muito provavelmente já existia isso antes. Por quê? Porque no começo, nesse começo aí, de 74 até mesmo antes, lá na época em que a galera começou a montar o que seria vir a ser o D&D, era muito ligado, era intimamente relacionado ao board game. E o board game sempre teve essa faceta competitiva, os wargames e tudo mais. Era inevitável que... e os primeiros jogadores de RPG vieram desse nicho do wargame, do board game, como o próprio Gygax e o Arneson. Então seria quase que inevitável que em algum momento não tivesse esse viés competitivo no RPG. Então ele estava lá na sua origem e em 1977 oficializou-se isso, o D&D Open Championship, que continuou existindo de 1977, prestem bastante atenção nas datas, até 2013, né? Em 2013 foi interrompido, só que aconteceu em 2016, a Wizard of the Coast retornou e continua até hoje em dia, mas isso já é assunto para o segundo vídeo, né? Aqui está falando, nesse artigo aqui, que vem da Wikipedia, mas eu vou usar outras fontes, né? Que era assim, né? Os times, os grupos competiam para completar e pontuar bem em uma aventura já pré-escrita, onde os maiores rankings continuavam ou venciam, né? E o vencedor, o grupo vencedor, era selecionado nessas pontuações. E eu vou mostrar para vocês como eram feitas essa pontuação, porque muita gente fala, mas é tão subjetivo, né? Não era, não nesses campeonatos, tá bom? Vocês vão ver que não é tão subjetivo quanto todo mundo pensa. E aí tá falando que parou em 2013 e em 2016 a Wizard of the Coast trouxe, né, o mesmo formato ajustado para os tempos modernos, mas isso a gente vai falar depois. Em 1977 surgiu, em 1980 surgiu uma organização chamada RPGA, que é Role Playing Game Association, que é uma organização de jogadores
que foi meio que apadrinhada pela TSR, que foi fundada por ninguém mais, ninguém menos do que o Frank Mentzer. E aí o negócio ficou mais oficial ainda. Então começou em 77. Em 1980 o negócio realmente deslanchou bastante, foi bem legal. Aqui, vamos lá, né? Então, ó, olha só. Aqui tá falando como era a pontuação, né? Ela era feita pelo grupo e não para cada personagem. Então o grupo pontuava e aí cada mesa tinha o mestre autorizado, né? Não era o mestre, o seu mestre do seu grupo. Eram mestres que eram preparados e recebiam instruções de como mestrar aquela determinada aventura. E na parte 2 eu vou mostrar todas as aventuras que foram feitas para esses torneios, tá? De 1977 até 2013. E aí tinha um juiz que ia anotando a pontuação, ou o próprio mestre, né? Dependendo do quão grande era e de quantas pessoas tinham. E eram bem específicas, eu vou mostrar para vocês. E tinha pontuações positivas que faziam você ganhar. Meu personagem conjurou um feitiço e acertou tal, vale tantos pontos. Meu personagem caiu dentro de um fosso, perde tantos pontos, né? E aí no final eles somavam tudo e o grupo que tivesse a maior pontuação ganhava. E aqui um exemplo de pontuação, olha só. Tudo isso daqui que está escrito eram as pontuações, e geralmente era dividido por salas ou por cenas, né? Por exemplo, na sala 1, né, tinha essa pontuação. Na sala 2, né, se você evitasse a armadilha, você ganhava 3. Tinha um caranguejo lá, sei lá que aventura que é essa, né? Essa é de uma aventura específica, eu não me lembro o nome dessa aventura, mas na sala 2 tinha um caranguejo. Se você conseguisse passar sem chamar a atenção do caranguejo, você ganhava 3. Se você evitasse um determinado ataque lá, você ganhava menos 1, diminuía. Por quê? Porque se você recebesse o golpe, você não ia receber essa pontuação negativa, mas você ia perder pontos de vida. Né? Aí alguma coisa que esse caranguejo falava, e se você acreditasse nisso, né, o jogador acreditasse, menos 1. Passar por determinada porta, mais 4. Então cada sala, cada parte da aventura tinha uma pontuação específica do que aconteceria ou não. O que fosse além disso, né, ou o mestre não pontuava, né, não pontuava porque não estava prescrito nas regras, mas também existia a possibilidade do mestre dar pontos de acordo com o que estivesse acontecendo. Também os mestres tinham instruções para como agir de acordo com isso, né? Então, cada aventura oficial, os mestres recebiam uma folha dessa. Essas folhas eram feitas pela própria TSR, muitas pelo próprio Gygax e pelo Arneson, lá no começo. E aqui está explicando tudo isso que eu acabei de falar, né? Então vamos lá, 1967 começou. Em 1980, esse carinha aqui, famoso, o Mentzer, né, junto com, que foi um dos primeiros funcionários oficiais, né, oficiais não, full-time da TSR, ele criou essa RPGA, Role Playing Game Association, e foi fundada em novembro de 1980, principalmente para administrar e conduzir esses torneios nas convenções da TSR. Então era assim, ó, como eram esses torneios, assim, né? Tinha o mestre, que geralmente assim não era o mestre do grupo, eram pessoas que eram selecionadas pela própria TSR, e aí os grupos variavam de 4 a 8 jogadores. A aventura, ela tinha em média 4 horas de duração e também tinha pontuação para grupos que terminassem antes, tá? Também era a questão do tempo, também era uma pontuação importante. E todos os grupos usavam os mesmos personagens já pré-montados. A própria aventura trazia os personagens, o grupo ele escolhia dentre os personagens disponíveis. Então não eram os jogadores que criavam os personagens, tá bom? E só tinha aquilo, né? Os personagens já vinham com os itens que tinham, já vinha com background e tudo mais. E no final, além do time vencedor, dentro do time vencedor, o mestre e os outros jogadores, entre eles escolhiam um jogador que era o vencedor.
da aventura. E geralmente era baseado no conhecimento que esse jogador mostrou das regras e também nas habilidades de roleplay dele. É isso que está falando aqui, né? Aqui é um print igual ao anterior. E aqui tem um resumo aqui de alguns anos que foram notórios, né, que tiveram alguma coisa especial. Então, 1977, né, olha só, tinha um só juiz e tinham dois grupos que participavam um contra o outro. E o juiz ficava 15 minutos em cada um, né, junto com a ajuda dos mestres, iam coordenando. Isso em 1977, que foi o primeiro oficial do D&D Open Tournament. Em 1978, começou a série de aventuras Vault of the Draw, que foi escrita pelo Gygax. O Gygax escreveu especialmente para o torneio. Lembrando que muitas aventuras clássicas hoje foram escritas para torneios, como a Tomb of Horrors, que foi uma aventura que ela foi toda pensada para torneio. Então ela parece muito mortal justamente por isso. Cada coisa, cada ação ali conferia determinados pontos. Já em 1978, eles abriram 100 vagas para jogadores e apareceu mais de 250 jogadores. Logicamente, 150 ficou de fora. Esse fato é importante porque em 1980, ao mesmo tempo em que o Mentzer estava fundando a RPGA, uma galera resolveu montar um torneio paralelo que a TSR também abraçou. E a gente vai falar um pouquinho desse torneio, dessa organização aí, desse torneio paralelo ao D&D Open oficial. Em 1979, rolou a primeira aventura de Advanced Dungeons & Dragons, isso na Gen Con 12. Não é Gen Con 12 não, né? Sei lá com que periodicidade eles faziam isso, né? Mas ele está falando que é isso. Então, foi uma aventura em 1979 que diferia um pouquinho das outras porque ela era feita para personagens de nível elevado. Então foi um torneio, um campeonato voltado para jogadores experientes. E o grupo poderia ter até 9 jogadores. Lembrando que no começo era super comum, tinha aventuras que previam 15 jogadores, porque ela era jogada de uma forma diferente, né? Era muito mais direto, não tinha tanto roleplay assim. Tinha um jogador que era escolhido como o caller, né? Ele ouvia o que os jogadores iam fazer e ele falava em nome do grupo todo. Era outra pegada, né? E fala até o nome dos jogadores, inclusive 2 dos ganhadores depois foram trabalhar na FASA, que é uma outra editora aí de RPG que publicou algumas coisas bem interessantes, né? Como, por exemplo, o RPG do Doctor Who na década de 80, entre outros. Se não me engano, publicou também de Star Trek, né? Em 1980, começou a série de aventuras Eerie of the Slave Lords. Em 1988, a aventura, o evento foi chamado de Changing Season. E falo o nome aqui de algumas pessoas do grupo. Aí tem um salto que vai direto para 1997. É porque provavelmente nesse meio tempo não teve nenhuma coisa, nenhum ato muito memorável. Em 1997 a aventura se chamava Cutters, que se passava no Planescape. E aí essa aventura ela tinha um diferencial, porque em determinados momentos os jogadores lutavam contra outros na parte final da aventura. Realmente, né, virava uma grande arena. Em 1998 foi a aventura The Last Time, o nome da aventura. Tem aqui o nome de todas as pessoas que fizeram parte do grupo vencedor. A gente vai para 2004, quando teve a aventura de torneio de campeonato Shards of Eberron, logicamente que se passava no mundo de Eberron. Tem até o nome do time vencedor aqui. E tem um cara que o nome dele é Jeremy Best, Bryant Covarrubias, Ronald Janik Joy Jolly, Richard McEwie e Rony Sério. Gente, com esses nomes os caras tinham que ganhar, com certeza. Um nome mais legal que o outro. Não tô zoando não, pô, um cara chamado Jeremy Best, olha que nome sensacional. E aí em 2004 também teve o D&D Open, esse torneio, no Reino Unido, né, que foi conhecido como a UK, United Kingdom Gen Con 2004.
Em 2005, a aventura se chamava Crown of Winter, que era uma sequência da aventura do ano anterior, que também se passava em Eberron. 2006, o que foi diferencial em 2006, os personagens pré-montados, eles foram escolhidos através de uma votação online, e os grupos tinham que ter 6 jogadores. Né? Em 2007 também teve essa votação online para escolher. Os times tinham 6 jogadores. E olha só, em 2007 foi muito organizado porque tinha as preliminares, tinha semifinais, finais. Era bem lance de campeonato mesmo, tá bom? Em 2008 foi a primeira a usar as regras da 4ª edição. Em 2016 a Wizard trouxe de volta já com a 5ª edição, mas esse assunto para outra coisa. Vamos agora, 2019, tudo isso é depois. Curiosidade sobre a Gen Con de 1977, onde ocorreu o primeiro campeonato, o primeiro torneio de RPG oficial, que foi no resort que pertencia à revista Playboy. E a TSR contratou algumas daquelas moças lá que é chamada de coelhinhas, uma das coisas mais babaca que eu já vi na vida, né? Nunca entendi assim, né? É muito, como é que se diz? Sonho de nerd tarado, né? Mas eles contrataram algumas dessas coelhinhas para ficar andando pelo local servindo bebida e tudo, só que tava gerando muita interrupção entre os jogos e tudo mais. Logicamente a galera ficou, né, meio maluca com isso, e aí poucas horas depois eles tiveram que infelizmente mandar elas embora para evitar mais interrupções. Eu fico pensando que tipo de problema aconteceu nessa daí, né? Então está falando até o preço da entrada e tudo mais, e teve 180 jogadores, tá? E começou numa sexta-feira às 7 da noite, né? Não, dia 19, numa sexta-feira, com 180 jogadores. Esse fato aqui eu peguei nesse blog, The Keeper of Ancient Gen Con Lore, que até onde eu sei, esse é um blog que ele não existe mais, eu consegui naqueles arquivos da internet, né? Web Archive, alguma coisa assim, não me lembro. Lembra que eu falei que em 1980 um grupo de jogadores resolveu fazer um torneio paralelo? Esse torneio paralelo, esse grupo ficou conhecido como NASCRAG, National Society of Crazed Gamers. E eles resolveram montar isso aqui, o símbolo deles, o mascote dele, que é o Little Toby, né? Porque no ano anterior, em 1979, eles foram jogar lá, mas não tinham vaga, tá falando, né? Um grupo de jogadores foram na Gen Con de 1979 para participar do torneio, mas como estava muito popular na época esse torneio, eles não conseguiram se inscrever. Então no ano seguinte eles tiveram a ideia de criar o próprio torneio, que a TSR também deu aval, tudo, né? E basicamente, deixa eu ver aqui. Deixa eu passando aqui. E basicamente funciona da mesma forma, né? Só não é o oficial, com as mesmas regras de pontuação e tudo mais. Então esse é o NASCRAG. É isso, bem interessante. Informação curiosa sobre esse NASCRAG é que de 1980 até 2010 eles usavam o Dungeons & Dragons, né? Era na Gen Con, tudo mais, o Dungeons & Dragons. Em 2011 eles migraram para o Pathfinder. Algo me diz que eles estavam descontentes com as edições atuais do D&D, né? Em 2011 eles estavam usando as regras oficiais da 4ª edição. Eu acredito que eles tenham preferido o Pathfinder, né? Lembrando que o Pathfinder surgiu meio que um descontentamento da galera com as edições daquele momento do D&D. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo 1. No vídeo 2 eu vou falar do que aconteceu depois de 2013, né? Dei uma pincelada aqui. E no último vídeo eu vou falar, e no Brasil, né? Além do torneio Fortaleza de Bertolotti, teve algum outro? Teve sim. Que coisa antiga,
tá? Vai surpreender muita gente. A gente se vê então, um abraço.